Fala, Enfers! Tudo bem? Professor Giovanni Vicente na área para mais um podcast. E hoje, Enfers, é um episódio especial, patrocinado pela Cook Delivery Sertãozinho. Então, Enfers, antes de começar o podcast, já entra aí no aplicativo do iFood ou entra aqui no QR Code, já faz o seu pedido e acompanhe esse podcast que está incrível, saboreando aí um Cook Delivery, que é incrível, Enfers. E lembrando também, Enfers, a gente não pode esquecer também da Artes do Brasão, né? Então você, universitário, quer garantir mais sucesso para sua equipe, para sua turma de faculdade? A Artes do Brasão é a empresa certa para isso. Especialista em heráldica universitária, ela vai garantir aí um brasão perfeito e de qualidade para você. E detalhe, ela é totalmente equipada para garantir a melhor personalização para você e para sua turma. Então, entre em contato com a Artes do Brasão. E hoje, Enfers, é um podcast incrível. Você que é amante aí da terapia intensiva, urgência e emergência novamente. Eu sei que é o terceiro episódio, eu acho, que a gente faz aí de urgência e emergência, mas a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado também, né, Enfers? É o seguinte... Hoje a gente vai abrir um leque, não é um enfermeiro que vai estar aqui presente com a gente. Hoje é um profissional médico, para a gente trabalhar a equipe multiprofissional. Eu acho que é muito importante a gente compreender a importância dessa equipe multi e o que cada um faz aí na assistência do seu paciente. Então, vamos conhecer o nosso convidado de hoje, Dr. Leandro, tudo bem? Fala, Giovanni, tudo bem? Muito obrigado, viu, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui nesse podcast que é sensacional, sucesso aí, o pessoal tem falado muito bem e é um prazer estar participando aqui para conversar um pouquinho com vocês. Não, eu que agradeço, Leandro, por estar aqui, disponibilizar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é um pouco corrido, né? Mas eu acho que vai ser interessante, acho que o pessoal vai gostar muito da sua participação, acho que tem muito a contribuir, né? O pessoal vai descobrir um pouquinho aí a trajetória, né, sua um pouco aí na área da medicina, então acho que vai influenciar, incentivar muitas pessoas aí para fazer a diferença aí na assistência. Vamos lá. Como que o Leandro começou na medicina? Fala um pouquinho de você, da sua trajetória, do seu currículo. Não, legal. Bom, a medicina, eu não tenho nenhum profissional médico na família, mas é um sonho de infância, né? Eu sou de Cajuru, uma cidadezinha aqui perto, no próximo aqui é Ribeirão Preto. E desde criança eu quis ser médico. Não sei porquê, mas coloquei isso na cabeça. Né? Venho de uma família humilde, meus pais eram sitiantes e comecei a estudar, né? No início do ensino médio mesmo, comecei a me dedicar um pouco mais e a me dedicar aí para começar a prestar os vestibulares para medicina. Né? Eu ainda estudava, fazia o ensino médio em Cajuru, e não passei no terceiro ano, e aí vim aqui para Ribeirão Preto para estudar. Fiz um monte de prova aí para conseguir bolsa nos cursinhos. Comecei, fiz um primeiro ano no Objetivo. Disso eu consegui passar para a segunda fase da FUVEST. Quando a gente passava para a segunda fase na minha época, a gente já tinha a gratuidade aí na maioria dos cursinhos. E aí no segundo ano de cursinho eu fiz no SEIB. Ganhei uma bolsa também no Gabarito na época, que era ali na Viscondinha Uma. E consegui passar, quando eu passei em 3 universidades. Eu passei na Santa Casa de São Paulo, pela FUVEST, passei na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que foi onde eu optei por estudar, e passei na Universidade Estadual de Londrina. Né? Tinha passado em algumas particulares também, mas por falta de condição financeira essas não eram opções. Uhum. E aí eu fiquei nessas 3 e decidi ir lá para o Rio de Janeiro. E naquela época não tinha o FIES. Não tinha FIES. Não tinha FIES. Tá? Mas mesmo se tivesse também, na verdade, qualquer mínima quantia era algo impossível, assim. Não, totalmente. Então, o legal é essa questão, né? Que você não passou de primeira, né? Porque Não, eu acho eu fiquei 2 anos tentando, fiz cursinho. 3 vezes eu tentei, né? Um no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio, direto, e aí mais 2 anos de cursinho. Porque acho que o pessoal, acho que tem principalmente agora, né? Tem essa dificuldade por conta das redes sociais, então a gente acaba se comparando muito com os outros, né? Então acho que um passa em primeiro, então eu também tenho que passar de primeira, né? Então acho que é interessante isso daí, né? Você não passou de primeira, você tentou mais uma vez, mas conseguiu. O importante é passar. Exatamente. Né? As redes sociais, elas vendem uma ideia, né, de muitas coisas de perfeição, e a gente sabe que a nossa vida real não é assim, né? A gente tem que lutar mesmo, tem que estudar muito,
tem que sentar a bunda na cadeira e realmente se dedicar muito para conseguir almejar aquilo que a gente quer, independente do que seja, né? Seja uma vaga numa faculdade, numa prova de emprego, numa prova de residência, tem que ter muito esforço Essa mesmo. questão que você falou de sentar a bunda na cadeira é minha filosofia de vida, né? Porque geralmente as pessoas ao meu redor sempre falam, né? Ah, você é muito inteligente, inteligente. Eu sempre falo, não, não existe uma pessoa inteligente, existe uma pessoa capaz de sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Lógico que tem aquelas pessoas que têm umas habilidades mais afloradas, vamos dizer assim, mas nada que você não consegue compensar com uma rotina de estudo ali, uma questão de. é, Como que eu posso falar? Ih, esqueci a palavra agora. Não é obediência ali, né? De disciplina. Disciplina, isso. Isso. Uma disciplina de você sentar, porque eu acho que a dificuldade pessoal, acho que é isso. Eu acho que tá tão. Essa questão de ansiedade, né? Tá tão. Se 24 horas tem que ficar disperso, não, eu preciso disso, disso, que as pessoas não conseguem ter uma disciplina agora de sentar, se acalmar e estudar, né? E após a faculdade, né? Você foi pro Rio de Janeiro. E como que veio essa questão de especialização? Você já tinha um intuito, você já sabia qual área que você ia atuar? Ou foi ali cada semestre, foi uma área diferente? Porque acho que geralmente é isso, né? Cada semestre tem uma disciplina, eu quero fazer isso, muda o semestre, já é outra. Exatamente. Não, eu comecei a faculdade na certeza que eu ia ser cirurgião, né? E eu queria ser cirurgião cardíaco. Comecei a faculdade com isso e fui até o quarto ano nesse pensamento. Mas eu sempre gostei de paciente grave, né? Até a especialidade cirúrgica da cirurgia cardíaca é aquele paciente crítico. E lá no Rio de Janeiro a gente tem muita oportunidade de fazer estágios fora, estágio de terapia intensiva. Isso já faz parte já da grade curricular da maioria das universidades, principalmente as públicas, da gente frequentar as UTIs da rede municipal, estadual e federal, as emergências. E eu dei muita sorte que um dos estágios que eu fiz foi no Instituto Nacional de Cardiologia, né? Que é uma instituição que eu tenho o maior respeito, assim, devo muito à minha formação lá. Eu fiquei 2 anos de estagiário bolsista nessa instituição e lá eu consegui enxergar que a cirurgia cardíaca não era para mim. E aí eu comecei a falar, isso não é para mim, eu quero fazer hemodinâmica. E aí eu ia ser cardiologista, né? Tava lá tendenciado por uma instituição que só tem cardiologistas, não, foi o que mais se assemelha aí à minha prática, às minhas habilidades é a hemodinâmica. Eu gostava da clínica médica, mas gostava também, sempre gostei de procedimento, e aí eu tinha essa determinação. E aí, para fazer hemodinâmica, eu precisava começar todo um processo, né, que a gente faz clínica médica primeiro, depois a cardiologia e depois a subespecialidade aí de cardiologia intervencionista. Ou seja, mais quase 5, 6 anos São aí 6 só anos. para se especializar. E essa questão da cardio, principalmente o cirurgião cardiotorácico aí, né? Por exemplo, a enfermagem, acho que a gente já tem um pouco, porque a gente acha que são um pouco arrogantes, né? Não é só eu que acho, mas eu acho que é a opinião de todo mundo aí, né? Mas acho que é uma profissão incrível. E nessa parte, você se formou, ficou no Rio de Janeiro ou você voltou para a cidade? Não, então, eu voltei para Ribeirão Preto assim que eu me formei, né? Na verdade, voltei para Cajuru. Eu trabalhei 2 anos antes de fazer a residência. Fui médico da família, fiz pronto-socorro e eu acho que isso foi muito legal. Tá? A gente fica numa ansiedade muito grande, né, de acabar a graduação e já fazer a nossa especialidade. E eu também, não vou mentir, eu também tinha essa ansiedade, mas precisava trabalhar, eu tinha casado, queria ali construir algumas coisas antes da residência, justamente para poder me dedicar na residência. E acho que foi extremamente importante isso, porque aí eu comecei a clínica médica e mudei os meus planos, né? Eu não fiz cardiologia e não fiz também a cardiologia intervencionista. Na clínica médica, eu me apaixonei aí pelo ambiente da UTI, né? Lá no Instituto Nacional de Cardiologia eu já vivia a UTI, só que vivia aquela UTI rodeado de cardiologistas, né? Então tinha essa tendência muito forte. E aí eu decidi fazer a medicina intensiva, né? E aí quando eu entrei na residência aqui no HC da medicina intensiva, foi em 2017, e realmente eu acho que foi uma decisão muito acertada, assim. Eu me encontrei, me identifiquei ali com a especialidade, não tenho arrependimento nenhum de nem ter feito nem cirurgia, nem cardiologia e nem a cardiologia intervencionista. Acho que realmente me encontrei aí dentro da medicina intensiva. Então, você acha que foi fundamental você, antes de escolher uma especialidade, se inserir no mercado de trabalho ou é melhor você já inserir direto aquilo que você acha que você vai poder e depois, se não for aquilo que você
gosta, você vai lá e muda. Então, tecnicamente, trabalhar primeiro. Assim, como tudo na vida tem os prós e os contras, né? Acho que o principal contra, vamos começar falando dele, é aquela questão de às vezes você não tá pronto ali para fazer aquela função e às vezes por obrigatoriedade, né, da função, eu sou médico plantonista de uma cidadezinha pequena. Né? Na maioria dos dias não vai acontecer nada, mas às vezes chega algo muito grave que a gente não se sente tão preparado para isso. Claro que se eu tivesse feito residência antes, talvez eu lidaria melhor com algumas situações, né? Mas a parte que é muito favorável a isso é que realmente a gente precisa ter as vivências, entender algumas peculiaridades da profissão em si. Eu acho que isso é válido, inclusive, para hoje, né? Eu, como profissional, dentro da UTI, lá do Hospital das Clínicas, que é um hospital terciário, de tentar entender um pouquinho qual que é a realidade daquele profissional que está lá numa cidadezinha pequena, que para ter um raio-x ali tem dificuldade, precisa, sabe, às vezes chamar um sobreaviso. É importante a gente ter essa vivência, né, para entender melhor um pouco das dificuldades do outro, para a gente chegar lá na ponta e tentar fazer um pouquinho melhor para o paciente, que é sempre o foco da nossa atuação. Essa questão do interior bate muito comigo, porque não só pelo fato de eu morar no interior e por entender essa realidade, porque depois que a gente entra na faculdade da área da saúde em si, seja nutrição, enfermagem, fisioterapia, medicina, a gente tem uma visão sobre o Sistema Único de Saúde, né, sobre o SUS, sobre como funciona ali um hospital, enfim. E a hora que a gente entra na faculdade, a gente consegue compreender quais são as necessidades, tentar relacionar a comunidade, enfim. E eu sempre tive essa paixão e sempre tive esse objetivo de sempre me capacitar, sim, nos melhores centros de tecnologia, mas pegar essa tecnologia e adaptar para a realidade do interior, né? Porque quando a gente fala de profissionais de excelência, o pessoal já liga isso a profissionais da capital, né? E esse é o intuito também do podcast, é trazer esses profissionais de excelência daqui do interior e mostrar, não, a gente também é uma potência, a gente tem uma realidade totalmente diferente, muitas vezes, igual você falou, você tá, por exemplo, numa cidadezinha super pequena que não tem um tubo, às vezes, lá, só tem um tubo 7, mas não tem os outros tubos, você precisa adaptar. Então, eu acho que o profissional, ele se torna excelente a hora que ele consegue adaptar o seu conhecimento. Então, não importa onde ele está, o conhecimento dele vai adaptar a cada realidade. Então, eu acho incrível profissionais assim, e esse é um objetivo que eu tenho para mim também, né? Então, tipo assim, eu aprendo em grandes centros, mas o objetivo mesmo é trabalhar em pequenos para poder adaptar, treinar, e não só treinar aos profissionais, mas treinar a comunidade também, que eu acho fundamental no processo de saúde, né? Então, eu acho interessante essa parte. Então, muito legal isso que você falou, porque eu penso muito assim também. Né? A gente sempre vai tentar se capacitar no local ali com maior tecnologia, né? Mas eu aprendi muito dentro do HC, que é onde eu fiz residência, eu devo muito àquela instituição, trabalho lá até hoje eu ainda faço uma parte da preceptoria da residência médica, mas eu devo muito, por exemplo, aos profissionais lá de Cajuru, da minha cidade, que me acolheram, me ensinaram um monte de coisa. Eu não era nem R1 da clínica, mas eu aprendi muito com eles, né? E muito nisso que você está falando, né? Saber dar o melhor para o paciente naquela condição de não total perfeição que a gente tem, né? Embora, assim, a gente vê muitas cidades pequenas muito bem estruturadas, né? Com potencial realmente ali de atender a população de maneira excelente. Cajuru não é diferente disso, sabe? A gente tem uma Santa Casa lá centenária, que eu amo de paixão, tenho o maior carinho por aquele local, né? E um corpo clínico, assim, que é sensacional, sabe? Realmente as pessoas da cidade, elas não conhecem o médico da instituição, elas conhecem o nome daquele profissional, né? E isso é muito legal. Não, isso é... Sertãozinho também é a mesma questão, né? Quando você fala de um médico, geralmente o pessoal já conhece pelo nome, você não fala onde ele trabalha ou onde a clínica, não. Não vem o CNPJ, vem o CPF da vem o pessoa, CPF. né? Não, porque ele é um médico incrível, ou não sei do que lá. Eu preciso de um cardiologista. Vai no fulano de tal, que ele é incrível, tal, já tá aqui já faz muito tempo, enfim. Então é interessante essa questão aí. Da clínica médica, então, você foi para a medicina intensiva. Qual que é a funcionalidade, tecnicamente, de uma terapia intensiva, né? Qual que é o perfil deste profissional? Você desenvolve este perfil para trabalhar lá ou você já nasce com esse perfil? Não, legal. Eu acho que precisa ter uma aptidão, né? Realmente ali é um profissional diferente, né? Aquele profissional que não vai ali para o consultório todos os dias, é um profissional que precisa gostar ali do ambiente hospitalar, né? E a gente está muito ligado à tecnologia.
Só que eu acho que a terapia intensiva é um dos campos mais amplos da medicina, assim, porque hoje, cada vez mais a gente tem falado, né, de consultório pós-internação. Então, é um profissional também que cabe ali no ambulatório, para aquele paciente que teve muito tempo na UTI, ele precisa reaprender a tratar aquela patologia que ele passou. É um profissional que, se ele quiser dar plantão todo dia, ele pode. É um profissional que, se ele quiser trabalhar com ensino, ele consegue. A terapia intensiva está muito ligada à gestão, né? Todo esse caos da saúde pública que a gente vive, de superlotação, o profissional da terapia intensiva, vamos falar que é um dos principais responsáveis para tentar organizar esse caos, né? A gente tem uma demanda enorme de pacientes graves, isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro até, e a gente precisa alocar bem os recursos para aquele paciente que realmente precisa. Então, a gestão dos leitos, toda essa questão está relacionada à nossa especialidade. Então, é uma especialidade assim que eu amo, porque dá para fazer muita coisa, né? Eu trabalho, acho que cada dia de um jeito, cada dia de uma forma. Eu trabalho dentro do hospital dando plantão, eu trabalho no pré-hospitalar com paciente crítico, eu trabalho com ensino com os residentes. Então, o meu leque de atividade profissional é muito grande. Ou seja, você é aquele profissional que fala, não tem vaga. Exatamente, Tem aquele- tem os podcasts que Tem. brincam aí, né, com esse meme, não tem vaga. Não tem vaga. Não, É. Então, gente, tá aí, é isso o profissional. E uma coisa interessante é que quando a gente fala de terapia intensiva, as pessoas já se relacionam a um setor fechado, né? Por exemplo, eu fiz a minha especialização, eu só fiz a especialização em terapia intensiva por conta dessa questão Porque realmente eles já usam algum catéter, então eles fazem alguma terapia intravenosa frequente, usam um catéter totalmente implantado, que dependendo da condição da criança, ele não é implantado numa região habitual, né? Muitas vezes ele não está em hemitórax, ele pode estar em outra região. E a gente precisa começar a se apropriar dessas tecnologias e entendê-las melhor, pensando na perspectiva do cuidado, né, da assistência de qualidade. E aí a gente tem tido mesmo isso, muita resistência. E tem aquele mito, né, do enfermeiro 18ão, né, que o melhor é aquele que vai pegar o acesso mais calibroso, independente da circunstância, né, e sem utilizar nenhuma tecnologia, porque ele é muito bom. Muito bom. Então, ele não precisa, né? E aí perde-se todo o conhecimento que a gente já tem em relação à terapia intravenosa, que, aliás, fica uma dica, tá? Que isso é uma área da enfermagem que a gente precisa se apropriar muito e que durante a nossa formação a gente tem isso muito superficialmente na graduação. Isso é um domínio da enfermagem que precisamos dominar, né? Porque muitas vezes acontece exatamente como eu já falei. Só chamam quando já não tem mais nenhuma condição, na esperança que a gente faça um milagre realmente. E a gente precisa entender que, até mesmo para acontecer alguns milagres, a tecnologia é fundamental. totalmente. O nosso saber é tudo, gente. É tudo. A gente precisa saber uma indicação legal ali para aquelas terapias intravenosas. Então, tem vários tipos. Então, qual o melhor dispositivo, melhor local de punção, né? E nem sempre o mais calibroso é o melhor, tá? Sim. Inclusive, a recomendação nem é essa, né? Nem essa. E sem falar que a vivência que a gente mais tem é a questão de flebite, né? É uma coisa que o enfermeiro tá ali lidando constantemente. E a gente tem a flebite mecânica que é causada por conta desse abocate. Por quê? O abocate ele é maior do que o vaso, né? Ou quase do tamanho. Então, com ultrassom a gente consegue possibilitar isso. Exato. E eu uso ultrassom praticamente para tudo. Para avaliação da vesical de demora, né? Sim. Então, muitas vezes, não tem débito urinário, mas aí não teve a noção de olhar os exames, porque a enfermagem não tem, ao meu ver, essa prática de olhar resultados de exames, né? Foi uma discussão que eu tive com o Igor no último podcast. A gente não tem esse hábito de olhar os resultados. Às vezes o paciente é um paciente ali com alguma patologia nefrática ali, né? Então ele não tem um débito urinário. Então, não tá tendo débito urinário na bolsa, vamos trocar a bolsa. Mas pra que trocar a bolsa? Será que o paciente não tá anúrico? Vamos olhar ali com o ultrassom? Entendeu? Então, tipo assim, o ultrassom ele vem pra, acho que facilitar a nossa prática, né? Então, não sei por que tanto preconceito assim, né? Porque a gente consegue identificar tudo. Agora, com o ultrassom no trauma, né? O enfermeiro é capacitado para rodar um EFEST, né? Então, acaba tendo esse conhecimento. O enfermeiro na parte até na parada, né? Cardiorrespiratória agora tá utilizando, né? O ultrassom, então...
Eu acho que é medo, não sei qual que é a resistência, né? Igual, por exemplo, 2 pontos que eu quero tocar aqui. Ainda voltado assim, para a parte da ultrassom, mas como tecnologia, né? Qual que é a resistência dos enfermeiros hoje em utilizar essa tecnologia? Como que você vê o mercado de trabalho dentro da pediatria relacionado a estes profissionais, né? Porque a gente estava conversando antes, né? Até então tem muito é uma área que está um pouco escassa de conhecimento, de profissional Sim. com conhecimento, né? Como que você acha que a enfermagem está lidando com isso? Quais são as perspectivas futuras aí para a enfermagem na área da pediatria? O que eu tenho percebido, assim, mas isso é uma percepção minha, né? A enfermagem, de forma geral, ela está sendo empurrada. Eu sinto isso, sabe? Que ela está sendo meio que forçada, né? A entrar um pouco mais, assumir um pouco mais a pediatria, de uma forma geral. E acho que está um pouco ligado com isso que eu acabei de falar aqui das tecnologias, né? A gente tem sobrevidas hoje relacionadas ao uso da tecnologia. E aí, consequentemente, a gente vai ter mais clientela, né, internando por conta disso, né? E com já essas tecnologias. Então, hoje o mercado está exigindo muito o profissional na área da pediatria. E a gente tem tido uma escassez, né, grande de profissionais, uma dificuldade imensa pelas instituições de conseguir bons profissionais capacitados, né? Eu acho que a gente vai ter que começar a entender que é uma área que permite desenvolvimento de muitas habilidades para nós, né? E, acima de tudo, o enfermeiro tem muita autonomia. Só que a gente precisa reconhecer essa autonomia. E é através da nossa busca de conhecimento, é através da nossa dedicação ali para a nossa formação. Então, buscando esses cursos complementares, né? Os treinamentos adequados. E a gente ter esse saber, nossa, na prática, faz tanta diferença no plantão, né? Eu falo que é muito legal quando a gente chega no plantão e os colegas falam assim, nossa, que bom que você está no plantão hoje, né? Porque realmente, e isso aí entristece de uma certa forma, porque a gente sabe que hoje tem muita gente despreparada, muita. Não é só na área da pediatria, mas o mercado em si, acho que tem cursos que são um pouco caros, talvez, né? Então, a gente está trabalhando pra caramba, a gente já não tem muito tempo, né? E a gente já não é bem remunerado como deveríamos, né? Então, acho que a questão do reconhecimento da enfermagem vai vir muito quando a gente assumir a nossa autonomia e começar a se colocar, né? Ter postura realmente de enfermeiro dentro das unidades, que vai muito além, gente, do que ficar fazendo questões burocráticas, né? Papelada. Que, aliás, é uma coisa extremamente importante, porque é através disso que a gente vai fazendo os protocolos, que a gente vai, com os protocolos, treinando a nossa equipe, então, capacitando a nossa equipe de uma forma geral, porque está todo mundo aí em formação de forma geral, sendo muito generalista, né, pensando na perspectiva da criança, e que acaba tendo aquela oportunidade de trabalho, então ele vai. Aí, a hora que ele chega lá, ele não tem o preparo, ele não tem tempo, ele não tem grana para se dedicar, mas as instituições, às vezes, conseguem se organizar e, através dos protocolos, fazer os treinamentos, as capacitações, né, e ir desenvolvendo os profissionais. Então, dentro dessa área, é muito da nossa vontade de se desenvolver mesmo. Quando a gente tem vontade de se desenvolver, a gente consegue muita coisa. E as práticas avançadas, elas vêm nesse ponto aí. A gente ainda está um pouco distante do ultrassom, por exemplo, porque tem muita gente ainda indicando o 18ão. 18ão. Né? Então, assim, numa prática muito básica de conhecimento nosso, de uma indicação de acesso, por exemplo, né, acaba distanciando. Como é que a pessoa vai saber o que é ultrassom, como é que, né, utiliza o ultrassom para quê, se ela não sabe nem qual que é a melhor indicação de um acesso venoso ali, né? Então, acho que está um pouco distante por conta disso. A nossa formação ainda é muito, eu não digo precária, mas acho que ela ainda falha nessa questão de construção de saber aí, especialmente da pediatria. Mas é um mercado que está com muitas portas abertas, né? Para a enfermagem em geral, não só para o enfermeiro, mas para técnicos também, para que a gente consiga se desenvolver mais nessa área. Eu acho que a dica mesmo é buscar conhecimento, treinamentos, se preparar, faz pós, faz residência, né? Façam cursos livres voltados para a área, né? O próprio Corém
tem feito bastante coisa. O Corém São Paulo tem feito bastante coisa nessa área, disponibilizado para a gente esse conhecimento. A gente precisa estar buscando mesmo e não ter medo de desenvolver as práticas, né? Então, não fazer sozinho. Na hora que for fazer, primeiro emprego, eu gosto muito, quero muito, já estudei muito, mas aí falta fazer, né? Não precisa fazer sozinho. A gente tem que começar a acolher realmente dentro da pediatria os novos profissionais, né? Se a gente quer gente boa, a gente precisa treinar essas pessoas, a gente precisa estar junto, fazer junto, né? Acompanhar esse processo de fazer até que a pessoa adquira realmente habilidade. E se eu não tenho habilidade, chamar quem tenha para acompanhar, né? Sem medo, gente. Tirar o mito de, vai achar que eu não sei nada, vai achar que... não pensem nisso. Chamem e se desenvolvam. É isso, tenham coragem. Essa questão de posicionamento bate muito comigo, porque eu ainda luto... Você trabalhando na rua, né, no atendimento pré-hospitalar, rua mesmo, móvel, porque tem o fixo, né, que são os UPAs, e tem o móvel, né, que são as ambulâncias, que você vai até o acidentado, né, vai até o paciente traumatizado. Diferente do fixo, que você traz o paciente para a sala ali da UPA, né, do APH fixo. Então, assim... falta, eu acho que um pouco de conhecimento desses profissionais, né? Entender o mecanismo de trauma, entender a cinemática do trauma. Se realmente esse paciente ele precisava ser pranchado, quer dizer então que ele tem que chegar lá, porque igual esse paciente que eu acabei de citar, que eu atendi, que ele bateu a perna na defensa metálica, não chegou nem a ter uma queda. E aí eu fui criticado por não levar o paciente com colar e prancha. Então, assim, eu acho que o profissional ali, ele tem que entender como funcionam os critérios de prancha e colar, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, chegou a vítima lá. É a primeira coisa perguntar qual que é o mecanismo de trauma, qual que é a cinemática do trauma, para entender se essa vítima precisava ou não de ter, né, imobilização com colar e prancha. Tá? Eu acho que falta, eu acho que um pouco de informação. Até mesmo o próprio Comitê Americano de Trauma, né, estabelece agora o uso da prancha, né? Lançou até novas diretrizes para essa questão aí de mobilização, tem novos ferramentas para estar utilizando, critérios de avaliação, né? Fazer a própria extração, né? O próprio paciente fazer a própria extração, exatamente, né? Sem que a equipe precise estar indo lá. Então, lógico que isso tem toda uma avaliação, então para isso você precisa buscar esse conhecimento e essa atualização, né? Você acha que está tendo essa dificuldade de buscar ou tem algo que impede esses profissionais de buscar? Porque eu acho que informação tá aí, né? Eu acho que com a internet, né, um ponto que a gente colocou, a informação tá aí fácil de se acessar. Você acha que tá com essa questão de interesse do profissional de se aprimorar, né? Ou é porque tem uma desmotivação, assim, pra que eu vou me aprimorar sendo que eu vou receber pouco? Ou, enfim, tem outros critérios. Eu acho que é um pouco de desinteresse, né? É o meu ponto de vista, né? Que é um pouco de desinteresse. Porque quando comecei a me graduar, eu não tinha essa facilidade de internet como tem hoje. Eu lembro que eu ia lá na biblioteca da faculdade, você pegava livros e livros e eu levava o plantão para estudar, né? E se perdesse, tinha que pagar a multa, né? Pagar a multa, exatamente. Então, assim, eu passava horas lendo, fazia os trabalhos referentes aos livros. É diferente hoje, que você consegue pegar mastigado. Eu acho que tem uma facilidade para você aprender. Porém, você aprende o resumão do resumão do resumão. É igual você citou lá o Guyton, né? Então se você estudar para aquela literatura do Guyton, fisiologia, e estudar uma coisa resumida, que é eu vou estudar a fisiologia para enfermagem, mas você sabe que é resumido. Então, assim, você tem que fazer o quê? Procurar, né, literaturas, né? Hoje em dia tem uma PHTLS, tem um livro do Trauma, que é do Grau, que é muito bom, que é um livro resumido, mas é um livro top, cara, né? Muito bom. Tem outras literaturas aí que falam de trauma, porque às vezes o cara fica bitolado somente assim, não, porque o PHTLS fala isso.
Peraí, gente, o PHTLS, primeiro que não é um protocolo. Ele é uma literatura para você montar seu protocolo. As instituições, né, usam o PHTLS não como protocolo, e sim como uma literatura para montar o seu protocolo. Tá? Então, assim, eu vejo que o profissional acaba, assim, um pouco de desinteresse, quer aprender no mastigado, né? Só que daí você vai ser mais um. Eu penso dessa maneira, você vai ser mais um no mercado de trabalho. Então, se eu quero fazer... quando eu decidi trabalhar, que eu apaixonei para PH, eu vou trabalhar na parte de urgência e emergência. Então, vou me especializar em urgência e emergência. Eu vou estudar o que é emergência, né? Eu vou procurar literaturas, não vou ficar vendo coisas resumidas. É legal você ver coisas resumidas? É legal para você tirar ali a sua dúvida na hora. Mas tem muitas coisas que você consegue, com literatura, você se aprofundar mais, tá? E é isso que te torna um profissional diferenciado no mercado, tá? Às vezes, o APH tem muito disso, muito um caso de ego. Não sei se já percebeu. Então, assim, por que aquele enfermeiro é melhor, o outro é melhor? Não existe. Tem que parar com esse negócio de ego. Eu acho assim, eu tenho várias referências de enfermeiro aí que eu admiro, cara. Né? Que os caras são, top. Então, assim, eu tenho que admirar aquele profissional. Né? Hoje em dia, as pessoas falam, eu me inspiro em você. Eu falei, cara, você tem que ser melhor que eu. Porque lá na frente eu vou parar. E aí? Se lá na frente eu vou parar, eu preciso de alguém aqui que seja melhor que eu, né, para poder levar, né, um atendimento adequado para o politraumatizado, porque o nosso objetivo aqui é o paciente politraumatizado. Então, esse profissional, eu tenho que admirar ele ser melhor que eu, né, mas não numa maneira de ego, cara, porque você vê hoje em dia muito ego, né, tanto de enfermeiro, parte da medicina também. Então, assim, é tirar esse ego de lado, porque o objetivo é um só. Então, eu sempre tenho, quando o cara fala assim, algum colaborador, você é um enfermeiro. Cara, eu procuro ensinar a minha equipe lá no intra-hospitalar, às vezes, olhar o eletro, né, e falar assim, isso aqui tá errado. Pra quê? Pra que ele entenda que esse paciente ele não pode sair do leito de emergência ali e caminhar até o banheiro. Entendeu? Então eu procuro ensinar os colaboradores ali a não interpretar, dar diagnóstico, mas entender que tem algo errado. Que é isso que é o papel do enfermeiro, né? Fazer a instrução da sua equipe e multiplicar conhecimento. Tá? Então, assim, mostrar pro técnico de enfermagem ali, né, pro auxiliar de enfermagem, que ele é importante no atendimento dessa vítima, né? Desse paciente hospitalizado ali por uma patologia cardíaca. Que às vezes assim, o cara quer ir no banheiro, vai lá, tira o oxigênio e bota o paciente para andar. E sendo que o paciente tem uma obstrução importante coronariana. Então, assim, mostrar para ele que o eletro ali não é só... É lógico, o médico ele vai dar o diagnóstico, mas você tem que entender que está errado alguma coisa ali. Aquilo ali tá te mostrando que algo está errado, né? Tá te mostrando ali como se fosse o raio-x do coração, né? Então, assim, tá errado, não pode tirar esse paciente por causa disso. Essas ondas aqui tá alterada porque tem obstrução nessa parte, entendeu? Então... E sem falar que... Nossa, fiquei feliz agora. Essa questão de se o paciente tem capacidade de ir no banheiro ou não, é um cuidado de enfermagem. E muitas vezes, o que eu escuto? O paciente vai lá, eu posso ir no banheiro? Peraí que eu vou perguntar pro médico, né? Não é um cuidado de enfermagem, né? Então, eu tenho que saber qual é o critério do paciente ir ou não. E essa questão de ego, Adriano, é uma coisa que me persegue muito, né? É uma titulação que o pessoal coloca em mim, né? Eu acho que, por eu ter pouco tempo de formação, 3 anos, eu tenho um currículo muito bom, né? Eu considero meu currículo muito bom, porque eu acho que primeiramente, a gente tem que se valorizar. Tem que se reconhecer, é a primeira coisa. Porque só a gente sabe nossas dificuldades, só a gente sabe o que a gente sacrificou, qual é... Então, a gente tem que, sim, eu acho que a cultura no Brasil fala que é ego a gente se autovalorizar. Lógico, a gente não vai pisar em cima do outro, tem uma questão de humildade aí, né? Mas para uma pessoa jovem até então, eu acredito que meu currículo é muito bom.
teoricamente, né? Ainda falta colocar prática agora, né? Porque não adianta nada, ao meu ver, eu ter todo um conhecimento teórico e não desenvolver a prática, né? Então, foi como eu falei, né? Eu fiz a minha especialização, a série S, a série S, o eletro, é uma coisa que eu manjo e aprendo todo dia, porque é uma coisa que eu busco esse conhecimento, né? Mas as pessoas se limitam muito ali, e a hora que ela chega uma pessoa que se destaca, é até eu ia te perguntar, né? Qual é, até onde vale a pena a gente se destacar e não ser mais um, que foi como você colocou aqui agora, né? Até onde vai? Porque, tipo assim, onde quer que eu vá, eu passo o meu conhecimento, né? O pessoal sempre vem me elogiar, você é muito inteligente, você deveria estar dentro da sala de aula, aí eu pego e falo, pô, mas o enfermeiro inteligente ele só tem que estar dentro da sala de aula ou ele não tem que estar na assistência também? Né? Porque para mim um complementa o outro, né? Ao meu ver, né? Então, eu gosto muito de estudar. Então, a parte do urgência emergente, principalmente o trauma, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que tem uma questão de quebra-cabeça, você tem que montar um quebra-cabeça, eu vejo isso, eu gosto muito. E eu sofro muita perseguição, vamos dizer assim, né? Então o pessoal acaba falando que eu sou arrogante, mas eu não vejo que eu sou arrogante por buscar conhecimento, né? Então, eu acho que falta muito nisso, né? Quando eu trago, por exemplo, o meu pré-projeto de mestrado, eu estou tentando trazer um conhecimento voltado para a parte do ultrassom, que eu acho que é uma ferramenta que pode ser muito útil. Assim, também tem estudos que mostram isso, né? Então, eu estou trazendo isso. Aí já falo que eu não sou bom o suficiente porque eu uso ultrassom. Foi um debate agora que eu estava tendo com a Amanda sobre isso também, né? Que ela fala que ela passa muito isso relacionado ao PIC, né? Então eu acho, tipo assim, até onde vale a pena você se destacar, né? Será que você tem que suportar o processo, né? As críticas dos seus companheiros, né? Porque às vezes, por exemplo, o pouco que eu tive de APH, eu aprendi muito com o socorrista. Que é o profissional que tá mais ali, todo dia, com a mão todo dia no paciente politrauma. Todo entendeu? dia. Eu aprendi também com socorrista, quando eu comecei, né, lá em 2000, eu aprendi com socorrista, eu aprendi com bombeiro, entendeu? Depois eu falei, não, eu vou ser diferente nessa área, né? Então vou estudar, vou atrás de conhecimento, porque às vezes assim, eu vejo que muitos ficam assim, a instituição não traz treinamento. Peraí, é igual que eu falei da faculdade, ela te dá 40%. Os 60% para você ser um bom profissional, é você que tem que correr atrás. Então, lógico, as empresas, elas trazem o curso ali específico, né, para atendimento pré-hospitalar, uma vez no ano, porém, assim, não fica só naquilo, tem que correr atrás de outras coisas. Porque, às vezes, o protocolo da empresa é daquele jeito, mas é o que eu falei, existe várias literatura que fala de uma maneira diferente, mas com o mesmo objetivo. Tá? Então, assim, às vezes vai ser rotulado, mas você tem que pensar da seguinte maneira. Conhecimento nunca é de menos, né? E é uma coisa que ninguém vai tirar de você, tá? Então, ninguém vai tirar conhecimento de você. Então, assim, existe essa parte aí de o pessoal ficar meio que rotulando, tem que saber lidar com isso aí. Eu acredito que é de profissional para profissional. O cara tem que saber lidar com um tipo de crítica, tipo de alguns comentários. Então, eu acredito que acho que de cada um, né? Saber lidar com isso aí, né? Mas você busca conhecimento, isso é um direito que você tem, né? Se você corre atrás, você quer ser um profissional diferenciado. Tá? E outra coisa que eu costumo sempre falar, eu não preciso mostrar para as pessoas que eu sei trabalhar. As pessoas vão ver o seu trabalho. E é aí que vem o reconhecimento, né? Então, nossa, eu não preciso mostrar lá que eu sei fazer tal coisa. Não, as pessoas vão ver que você trabalha bem e aí vem o reconhecimento. Eu acho que esse é o caminho certo. Mostrar que você sabe trabalhar. Deixar que as pessoas reconheça que você é um bom profissional, tá? Eu acho que é aí que você vai estar no caminho certo, porque você fala assim, pô, tô no caminho certo. As pessoas reconhecem o trabalho que eu faço. Eu acho que é esse que é o passo, é o caminho. E pra gente caminhar aí pra finalização, duas coisas. Antes,
hoje, dentro do serviço rodoviário aí, no atendimento hospitalar, quais são as limitações que você encontra hoje? Hoje é profissional qualificado, né? Profissional qualificado, sim, em todas as áreas, hoje em dia é profissional qualificado. E a remuneração. Então todo mundo pensa assim, não trabalha na PH, ganha um rio de dinheiros. Enfermeiro, filho, vai trabalhar o resto da vida, não tem jeito, cara. Enfermeiro, ele vai trabalhar ali o resto da vida, 1, 2, 3 empregos, né, pra sobreviver. Essa que é a verdade. Acho que falta um pouquinho mais de reconhecimento, né? Tivemos aí, né, o nosso piso salarial, que infelizmente a gente não sabe para onde vai caminhar isso, né? Mas é uma luta que estava tendo aí 20 e poucos anos sem um reconhecimento salarial. Eu acho que na pandemia o enfermeiro mostrou, né, o seu valor. Eu acho que na pandemia acho que a população abraçou a causa, né? Que, né, esses profissionais são, né, espetacular, estão lá deixando a família, muitos perderam a vida, muitos se contaminaram e morreram, né? Então, assim, a minha dificuldade hoje é a parte de remuneração, né? Então, assim, eu encontro pessoas apaixonadas para trabalhar. Às vezes você fala, o valor da remuneração não chega sendo atrativo. Às vezes o cara entra ali para trabalhar e aí o outro serviço chama ele por R$100 a mais. O cara, tchau, até logo. Então, assim, se você se você consegue encontrar pessoas ainda apaixonadas por serviço de urgência e emergência do atendimento pré-hospitalar, o cara ele procura outro serviço, mas ele fica ali com você, dependendo da remuneração. Então, primeiramente, eu peço também, né, passo para os acadêmicos, que é se apaixonar pela área que você vai fazer. Escolha. Tanto pediatria, tanto geriatria, porque a enfermagem hoje, graças a Deus, tem um campo muito aberto, né, para você seguir, a parte de oncologia. Então, ser apaixonado por aquela área. É isso que é a dica que eu dou aí para os estudantes, futuros enfermeiros aí do nosso país. Certo. Então, você deixa aí como dica, então, essa questão de, né, amor, né? Essa questão de se apaixonar pelo aquilo que você faz. Acho que isso entra em todas as áreas, profissões, enfim. Uma última mensagem, assim, que você deixaria pro pessoal que quer investir na carreira de urgência e emergência, mais voltado aí pro APH, né? Que mensagem você deixaria para eles? Primeiro, se especializar. Né? Então, assim, procurar especialização em urgência e emergência. Tem outros cursos aí, que é o APH-ATLS, que é um curso muito bom. Né? Tem o ATLS, que o enfermeiro faz como assistente também, que é voltado para o intra-hospitalar. Né? Então, se especializar nesses cursos. Né? Procurar empresas que dão os cursos aí credenciados. Tá? Que é o principal de todos, né? Principalmente para a área acadêmica, tá? E essa mensagem aí que eu passo para os futuros enfermeiros aí, quem sabe um dia colega de profissão na rodovia. Adriano, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite aí, né? Por mais que você estava numa condição de saúde aí um pouco debilitada aí com a gripe. Mas muito obrigado mesmo por disponibilizar seu tempo aí com a gente aqui. Acredito que foi válido bastante as suas informações, me inspirou mais ainda, me deu mais desejo ainda de atuar, né, na parte do APH, porque eu busco isso, inspiração. Eu acho que quando a gente tem inspiração, lógico que minha maior inspiração é poder salvar vidas. Exato. Né? Mas quando a gente vê profissionais capacitados que conseguem romper a bolha, né, isso nos motiva também a querer romper a bolha e não ser mais um, né, na fila e no mercado de trabalho, né? Porque conforme foi o que a Amanda disse, né, no último podcast, que falta, né, mão de obra, né? Então, o intuito aqui do podcast é estender esses profissionais, inspirar esse profissional. Isso. E mostrar, né, o que a gente é capaz de fazer, né? Qual é a nossa potência, e eu acredito que a valorização salarial vai vir a hora que o enfermeiro conseguir se posicionar mesmo como enfermeiro, como uma ciência mesmo ali do cuidar. Então, acho que isso vai refletir na nossa valorização, né? Então, muito obrigado mesmo, Adriano. Imagina, eu que agradeço o convite, né? Peço desculpa aí,
de estar um pouco aí gripado, tá? Ainda mais tempo seco, às vezes tossindo, né? Mas eu fico muito contente aí de ter um admirador do meu trabalho. Eu que agradeço. Bom, Enfers, é isso aí, mais um episódio chegando ao fim. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá? Se você tiver alguma dúvida que ficou, deixa aqui nos comentários, tá? Que depois eu envio pro professor aí, Adriano, e ele vai respondendo aí para vocês, tá bom? Então não esqueça, estamos em todas as plataformas online, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, acompanhe a gente em nossas redes sociais. E não esqueça também das empresas patrocinadoras aqui do Fala Enfers, Estética Bio e Artes do Brasões. Tá? Então você que quer ter uma identidade visual para sua graduação, entre em contato com a Artes do Brasão. Você quer abrir uma clínica voltada na área de estética, entre em contato com a Estética Bio, que ela vai te dar uma consultoria para você te direcionar melhor no mercado de trabalho. Bom, Enfers, é isso aí. Eu, professor Giovanni Vicente, fico por aqui e até o próximo episódio.